Paula é pós-júnior da Camp, ex-diretora da FEGENG, formada em administração pela UFJF, tem MBA em marketing pela ESPM, coach, e a última função que ela teve é gerente nacional de desenvolvimento comercial da Heineken. Então, vai ser um momento muito incrível para a gente tangibilizar também, né, toda a nossa união e todo o nosso propósito com foco em geração de resultados e transformação. Paula, que bom ter uma pessoa que já esteve aqui no nosso lugar. Seja muito bem-vinda e vamos embora. Bom dia, pessoal. Na verdade, boa tarde, né? Meu desafio agora é falar com vocês na hora do almoço, mas eu prometo que vai ser rápido e interessante. Então, a Luana já me apresentou, né? Eu fui presidente da FEGENG em 2010 e, para mim, é uma honra gigante estar aqui com vocês, porque o MEG contribuiu muito com a minha formação, tanto pessoal quanto profissional. E para mim é importante poder estar aqui e retribuir um pouquinho disso e poder conversar com vocês, essa nova geração aí que eu sei que vem muito melhor do que a minha, 10 anos depois. Então, depois que eu saí do MEG, né, resumindo aqui para fazer parte do contexto, eu fui trainee comercial de uma cervejaria. Depois de um ano de treinamento, eu assumi um cargo em vendas, como coordenadora de vendas, cuidando de distribuidoras no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu fazia vendas para distribuidoras. E depois de um período lá, eu fui para o corporativo, para o headquarter, como coordenadora de desenvolvimento comercial. E foi aí que eu comecei a galgar funções até chegar em gerente nacional de desenvolvimento comercial na Heineken em 2018. O cargo que eu ocupei até fevereiro desse ano, quando eu decidi ter um ano para mim e tirar um ano sabático, que é esse ano de 2020, aí no meio dessa pandemia. Bom, e aí vocês me convidaram para falar sobre ser capaz de alcançar resultado, né? E em vendas, ser capaz de alcançar resultado é tudo. E aí eu comecei a refletir, né? Para que essa nossa conversa fizesse sentido, o que é resultado? E resultado para mim, e eu queria saber se vocês concordam para eu poder pautar toda a minha conversa aqui, podem ser duas coisas. A primeira, atingir uma meta. Então, temos uma meta de fazer 10 mil reais de faturamento e batemos essa meta, temos um resultado. Mas também resultado pode ser resolver problemas. Quando um cliente procura a IJ de vocês, ele tem um problema e pede a ajuda de vocês para fazer uma solução. Né? Outra forma de resolver um problema é quando você tem uma melhoria a ser feita na IJ ou você tem um processo que precisa de padronização e você realiza isso agregando valor para a empresa júnior de vocês. Isso também é dar resultado. Faz sentido? Todo mundo concorda que isso tudo é resultado? Porque é disso que eu vou falar daqui para frente. Então, vamos lá. Primeira coisa, existe um caminho para gerar resultado. O primeiro passo desse caminho é questionar. Parece que não faz sentido isso, né? Como assim questionar gera resultado? Mas eu vou contar duas histórias minhas para vocês que mostram como questionar foi fundamental. A primeira, então, falando de meta. Como eu bati a minha primeira meta quando eu assumi como coordenadora de vendas no Rio Grande do Sul. Eu assumi uma das maiores distribuidoras do estado do Rio Grande do Sul e da Regional Sul, né? Do Sul inteiro. E se essa revenda não bate meta, a regional sofre drasticamente para bater a meta. E no meu primeiro mês, eu fui conversar com o dono dessa distribuidora e acordei com ele tudo que ele precisava carregar, quais eram os produtos, qual o volume, e estava tudo certo, apertando a mão, é isso, é isso. Chegou no final do mês, eu não bati minha meta. Aí pensa a minha decepção. Meu primeiro mês em vendas, uma super expectativa em cima de mim por ter acabado de ser a trainee que chegou lá, e eu não bati minha meta. E eu fui conversar com esse distribuidor. Falar, o que aconteceu para você não ter cumprido aquilo que a gente acordou? E ele me falou o seguinte, então, ó, primeiro questionamento, por quê? E ele me respondeu, pelo seguinte, para eu bater a meta, eu preciso ir à fábrica carregar o meu caminhão 5 vezes por dia, de segunda a sexta, certo? Só que ele tem 2 caminhões. Então, um caminhão precisa ir 2 vezes, o outro caminhão precisa ir 3 vezes por dia para poder bater a meta. E ele me explicou que lá na fábrica, eles estavam atrasando para carregar, então ele estava pagando hora extra para o motorista dele, e ele também estava
perdendo muito tempo. Às vezes não dava tempo de voltar, justamente porque ele ficava muito tempo lá esperando. Eu entendi o problema, fiz o questionamento, entendi o problema e parti para a solução. Fui até a fábrica conversar com um time que recebia os caminhões lá. E falei com eles o seguinte: bom, primeira coisa, expliquei o que eu precisava. E expliquei por que era importante para eles me ajudar. Falei, olha, essa é a maior revenda do nossa regional. Se essa revenda não bate meta, eu não bato minha meta, mas vocês também não. Vocês também são remunerados para fazer com que a fábrica bata a meta. Então, a gente precisa estabelecer os 5 horários por dia para essa revenda entrar, para ela poder fazer todas as viagens que ela precisa e bater o volume dela. Fizemos isso, estabelecemos os horários. O dono dessa revenda ficou tão feliz que ele não pagava mais hora extra e que ele tinha um horário certinho para entrar, que ele não queria perder esse horário dele de jeito nenhum. Então, ele fez questão de ir todas as vezes. Isso acabou que gerou 6 carregamentos a mais do que ele precisava para bater a meta, o que gerou para mim um resultado superior de 1.500 HL, ou seja, HL são 100 vezes 1 litro, então muito litros a mais, muito mais dinheiro para a companhia, e eu fui reconhecida por isso. Então, primeira coisa, o que começou com um questionamento me ajudou a bater uma meta excepcional. A segunda história que eu quero contar é em relação a resolver problemas e como o questionamento ajuda nisso. Quando eu assumi a minha primeira função no corporativo, como coordenadora de desenvolvimento comercial, a primeira coisa que me deram como entrega é: você precisa desenvolver um aplicativo que vai avaliar todos os pontos de vendas que a gente atende, né, que a gente vende bebida, e aí bar, restaurante, mercado, que o nosso time de vendas vai usar, então tem que ser eficiente, não pode atrapalhar a rotina dele, tem que ser rápido, fácil, e precisa estar entregue em 3 meses. Legal. Vou fazer isso. Oi, desculpa. Oi, desculpa, gente. Deu problema. Tudo bem, posso continuar? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Tá ótimo. Legal, então, tinha que desenvolver esse aplicativo. A primeira coisa que eu fiz foi ler o briefing que já tinha sido desenvolvido pelo meu antecessor, e eu achei algumas inconsistências que não eram aplicadas ao time de vendas, já que eu tinha acabado de sair de uma vaga de vendas, eu conhecia bem como era a rotina. E a primeira resposta que eu tive foi não é possível mudar. E aí começa o questionamento. Mas por que não? O que você precisa para que a gente mude os requisitos? Bom, primeiro eu preciso de grana, porque muito disso foi investimento. Legal, isso eu consegui porque era um projeto prioridade para a companhia. Falei, o que mais você precisa? Eu preciso também de alguém do seu time que fique um dia, pelo menos, 100% disponível para o meu arquiteto de sistema refazer tudo. Legal, eu falei assim, então eu vou ser o exemplo disso. Eu vou ficar 100% lá com o seu arquiteto para garantir que os requisitos saiam. E aí a gente conseguiu refazer. Esses não foram nem os primeiros e nem os últimos conflitos que eu tive durante a minha carreira para gerar resultado. E aqui, quando eu falo conflito na parte literal, ele significa não ter entendimento entre as duas partes. E para gerar entendimento, a gente tem que questionar e achar uma solução em conjunto. Por isso, a primeira dica que eu dou para vocês para ser capaz de atingir resultado é: usem e abusem do porquê. Qual seria a alternativa? Se isso não pode, qual é a segunda alternativa? E como eu posso fazer para ajudar? Esse é o primeiro passo do caminho, que é gerar resultado. Legal? Esse primeiro passo entendido. Foi assim que isso fez muita diferença na minha vida. O segundo passo para conseguir gerar resultado é quando a gente tem que engajar pessoas. E isso a gente faz quando a gente é líder e tem um time, e quando a gente também tem que engajar colegas, pares, a executarem alguma coisa, certo? E muitas vezes é a obrigação da pessoa e ela não faz, né? Fala a verdade, vocês já passaram por isso. Mas tudo bem, a gente tem que fazer a nossa parte nessa história. E como que a gente faz isso para engajar pessoas? Que é o segundo grande bloco e um bloco super importante do caminho da capacidade do resultado. Primeiro, é saber pedir. Né? A gente tem que explicar para a pessoa qual é o papel dela no todo, na entrega final. Como que ela impacta todo o contexto. Essa é a primeira coisa. Feito isso,
você precisa ser o exemplo. Não adianta nada você pedir para alguém fazer um prazo, cumprir um prazo, se você nunca cumpre o seu. Então, antes de mais nada, trabalhe em você. Tudo que você exige das demais pessoas, você oferece para elas também? Comece por aí. É comprovado que as pessoas respondem melhor ao que elas observam do que elas escutam. E a terceira coisa, que vai parecer também que não faz sentido, é não julgar. Mas por que eu estou falando de não julgar quando eu quero engajar pessoas a gerar resultado? A gente tem muito hábito, né? Eu acho que vem muito há muitos anos, a gente vem falando de feedbacks construtivos. A gente tem que dar feedbacks construtivos. Eu concordo, mas a gente passa muito tempo julgando as pessoas pelo que elas não fazem tão bem ou o que elas têm que melhorar. A gente passa muito tempo falando, nossa, essa pessoa faz isso em 3 dias, eu faço em 1, muito lerdo. Ah, esse gráfico da pessoa é muito ruim, eu faço 3 vezes melhor. Se a gente usasse esse tempo focado no que a gente usa, julgando, e usasse esse tempo para apoiar essa pessoa, para encorajar essa pessoa, por mais que julgando eu demoro 5 minutos simplesmente para falar que ela não faz bem, e para ensinar e engajar eu demore meia hora, no longo prazo, engajar dá muito mais resultado. Então, em vez de fazer isso, fale assim, olha, eu acredito que você consegue fazer um gráfico melhor. Posso te ensinar um caminho? Posso te mostrar como? Posso te dar um exemplo? Essa pessoa vai ser muito mais engajada a te ajudar e a fazer coisas no futuro se ela receber esse tipo de tratamento. Quer ver? Reflete aqui comigo. Quantas vezes, né, você recebeu uma crítica de algo que você não fazia bem? Como que você se sentiu? Tenho certeza que isso machucou um pouquinho. Claro que você pode ter trabalhado para melhorar, mas isso machucou um pouquinho. E quantas vezes você foi muito mais rápido, teve uma resposta muito mais veloz quando te perguntaram assim, eu acredito que você pode fazer isso melhor. Posso te ajudar a fazer melhor? Qual é a sua velocidade de resposta de melhorar cada uma dessas situações? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos pensar o contrário, né? Isso é quando você recebe, né? Quando você recebe o encorajamento ou a crítica. E quando você dá isso? Quantas vezes você, quando viu uma coisa não bem feita ou algo que demorou mais do que você esperava, você mais criticou do que sentou do lado da pessoa e falou, posso te apoiar e posso te ensinar a fazer mais rápido e melhor? Então, pensem sobre isso, porque muitas vezes a forma como a gente é tratado não é a forma como a gente trata. E a gente começa a ir engajando pelo exemplo. Sejam esse exemplo, que tudo vai fluir para todo mundo contribuir para o resultado final. Eu contei essas histórias para vocês, né? E tudo isso, esses dois grandes blocos, tanto questionar quanto engajar pessoas, é o caminho para ser capaz de gerar resultado. Pensem bem, se eu não tivesse questionado os problemas que apareceram tanto no aplicativo quanto no carregamento, eu não teria conseguido as respostas que eu precisava para resolver o problema, e se eu não tivesse engajado as pessoas, sentado do lado delas, me predisposto a ajudar, ter feito junto, eu também não teria conseguido o mesmo resultado. O caminho para alcançar resultado é muito simples e depende muito da nossa postura como pessoas. Vocês concordam comigo? Esse caminho é o que eu espero que deixe de contribuição para vocês, para que vocês possam seguir a jornada e conseguirem cada vez mais na carreira irem galgando esses resultados. Fez sentido, pessoal? Eu falei que ia ser rápido, porque eu sei que vocês já estão com fome, está na hora do almoço, e eu queria que vocês ouvissem algo que realmente fosse impactado e que vocês pudessem pensar aí nesse tempinho. Paula, fez super sentido, super, super, super. Muito obrigada.